Amém. Amados, abra a palavra do Senhor comigo, lá no livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. Eu vou ler na versão A Mensagem, que é uma maneira de entender melhor o contexto. Ô, Lucas, abaixa um pouquinho o retorno, filho, por favor. Está muito alto. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: posto de forma clara, estejam prontos para ouvir, demorem a falar e deixem a ira de lado. A raiva humana não produz a vida reta que Deus deseja. Então, jogue fora toda imundície moral e o excesso de maldade que há em vocês. Em lugar disso, cultivem de bom grado uma vida santa, deixando que Deus transforme vocês com a palavra plantada em seu coração. Aleluia. Amados, a carta de Paulo, ela foi destinada a um grupo de irmãos que hoje eram 12 tribos, que hoje a região dela era a Palestina de hoje. E aquele grupo de irmãos, eles tinham princípios para você andar com eles. Eles eram cristãos, eram judeus que viraram cristãos, mas você tinha que ter requisitos para andar com eles. Tinha o grupo dos ricos, tinha o grupo dos pobres, tinha o grupo dos que amam, vamos dizer assim, o passeio ao ar livre, o grupo que amam ir ao cinema, como se nós tivéssemos hoje. Só que eles tinham uma coisa em comum: falavam demais e ouviam de menos. Falavam demais e ouviam de menos. E uma coisa que a carta de Paulo, que a carta de Tiago está dizendo para esse povo, que eles só iriam ser um povo unido, que eles só cresceriam na presença do Senhor se eles ouvissem mais e falassem menos. E uma das coisas em minha pesquisa que eu percebi nesse povo, e isso perdura até hoje, eles não conseguiam perdoar. Desde aquela época, eles preferiam guerrear do que perdoar. Eles preferiam matar do que perdoar. E Tiago, quando ele escreve a esse povo, ele escreve algo forte e profundo. Ele diz em sua carta para aquele povo que aquele povo achava que sabia muito, mas no fim não sabia nada. Ele diz para aquele povo que enquanto eles não vivessem verdadeiramente Cristo, eles não poderiam ser chamados de cristãos. Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, sobre a igreja de Corinto estar perdida e não ter nada de Cristo ali dentro, é a mesma coisa que Tiago está dizendo para essa igreja. Era uma igreja forte, era uma igreja grande. E uma coisa que nós precisamos entender claramente, quando nós chegamos no capítulo 2, e Tiago começa a tratar sobre a acepção de pessoas, ele usou o exemplo de Raabe e o exemplo de Abraão. Abraão, um homem rico, escolhido para ser gigante de nações. Raabe não tinha perspectiva nenhuma. Raabe era a escória de Jericó. Raabe era excluída, Raabe era odiada, Raabe era o exemplo do nojo daquela cidade. Mas Raabe, através da sua fé, hoje, a genealogia de Jesus, aparece o nome dela. E aqui Tiago está dizendo para eles que o que interessa para o Senhor é o seu coração estar com Ele, não como você chegou até o Senhor.
E hoje, lendo, meditando nessa palavra, e no final de semana que tivemos, eu e minha esposa, onde eu fui muito testado em ouvir, o Senhor mandou dizer algo para mim e para você hoje. Foi cantada aqui uma adoração do Anderson Freire, que nós não somos desse mundo. E por que nós nos adaptamos a esse mundo? Porque nós temos limites para falar o que Deus quer falar. Esses dias eu postei um vídeo bem curtinho, onde dizia que se Paulo vivesse hoje, já estaria preso. Um vídeo bem curtinho, que se Paulo pregasse o que ele pregava, ele já estaria preso aqui hoje. Mas espera aí. Quem foi o homem que mais levou a palavra de Jesus? Quem foi o homem que mais avançou com a obra de Cristo na igreja primitiva? Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus resiste ao diabo, expulsa o diabo de perto dele. Jesus vai à sinagoga, Jesus prega a palavra, e em seguida o povo que ouviu Jesus pregando queria jogá-lo do precipício. Pensa um pouquinho. Jesus foi com jeitinho? Jesus alisou alguém? Estevão, quando estava sendo apedrejado por falar a verdade, ele olhou para o céu e viu o quê? Irmãos, esse final de semana eu ouvi tanta besteira, mas tanta besteira sobre cristão, sobre crente. Meus amados, para o mundo hoje nós somos a escória do mundo. Não se assuste não, pastor. O mundo nos vê como ladrões de dinheiro, gananciosos. E sabe por que o mundo nos vê assim? Porque nós aceitamos isso. A palavra pastor antigamente era sinal de respeito. Hoje, falar que você é pastor, eu não te vendo mais nada, porque eu tomei bomba com pastor. É tudo caloteiro, é tudo mentiroso. E por que chegou nesse ponto, irmãos? Por que chegou nesse ponto? Ontem eu estava vendo um debate e eles discutindo o pecado. Jesus já disse que o pecado vai perdoar. Esquece o pecado. E a santidade? Onde está a santidade? Aonde está a vida com Deus? Aonde está falar a verdade, independente do que a pessoa gosta ou não? Jesus, lá em João capítulo 6, o que ele fala? Os discípulos, os 70, voltam lá todos felizes. Senhor, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome curamos, em seu nome libertamos. E o que Jesus falou em seguida? Mas de nada adianta tudo isso, se você não beber o meu sangue e não comer a minha carne. E em seguida do que Jesus falou, o que eles fizeram? Que palavra dura, Senhor. Nós aqui, vamos imaginar naquela época, era para Jesus estar falando, você é o cara, você também. Jesus foi direto. De 70 ficou quantos? 12. Ficou 12. E o que Jesus falou para os 12? Se não está bom para vocês também, pega seu rumo. Aprenda uma coisa, irmãos. Essa novela que fala hoje, essa mentira que se fala hoje, que sem nós Deus não faz nada, é mentira. Jesus não precisa de nós para nada, não. É nós que precisamos dele. Jesus não precisa de nós para nada. Ele é Deus. Se ele matar, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele libertar, ele continua sendo Deus. Aleluia. Amados, para com essa mania. O ser humano está achando que ele é importante demais para Deus. Ele não é nada. Jesus é importante. A obra de Jesus é importante. O
dúvida que estaria no inferno, no lago de fogo com Satanás? Hein? Amados, hoje eu estava falando com uma pessoa e ela estava argumentando sobre o pecado. Jesus, ele fala o quê? Para a mulher adúltera, seus pecados foram o quê? Ele falou do passado? Ele falou daquele do presente? Ele falou do futuro? Ele falou todos. Mas o que ele falou? Muda de vida. Oh Deus. Amados, essa semana eu vendo um debate. Pastor defendendo o pecado para manter o irmão dentro da igreja. Pastor justificando o suicídio. Irmãos, o que é o suicídio? O suicídio é um homicídio. Os homicidas herdarão o reino de Deus? Não. Pessoas dizendo, querendo inventar nome para Deus. Irmãos, o que Jesus disse que nós, como chamaríamos o Pai da nova aliança? O nome do Pai é Abba, é Pai. Se você não consegue chamar Deus de Pai, por que você vai inventar outro nome? Amados, nós precisamos nos levantar. Nós não falamos que vamos pregar a verdade, mas pregar a verdade é incomodar até quem até quem a gente não quer incomodar. Eu estava hoje imaginando, eu acho muito bonito isso na pastora Andréa. Pastora Andréa, quando alguém vai argumentar com a Bíblia, ela bate o boca, discute e não quer nem saber. E não foi uma nem duas vezes que eu vi ela fazendo isso, não. E eu acho lindo que ela não está nem aí se ela está agradando ou ela não está agradando. Ninguém é obrigado a andar com ela. Mas ela fala, na lata. Amados, essa semana eu conversei com uma pessoa que eu cuidei na igreja por muito tempo. É um amigo, querido, que eu até evito ir no ambiente que ele está. Aí ele veio falar para mim que saudade da época que você me repreendia. Eu olhei e falei, vou parar e vou pensar, vou deixar ele terminar a frase. Porque hoje eu não tenho quem me repreende. Por isso que a minha vida está do jeito que está. Aí eu falei assim para ele, como você não tem quem te repreende? O Espírito Santo não habita em nós? Você não tem Bíblia na sua casa? Houve silêncio, como houve agora? Irmãos, todos nós sabemos onde nós erramos, não sabemos? Ninguém precisa falar. Só que quando alguém fala do nosso erro, incomoda, não incomoda? Hein? Sim. Muito, não é? Esse silêncio aqui, ó, é lindo. Esse final de semana eu ali ouvindo besteira, ouvindo blasfêmia mesmo, irmãos. Blasfêmia com força. E não foi só uma pessoa que falou besteira para mim, não, tá? Foram várias. E eu conversei com esse irmão que conheceu a Cristo com a gente. Muitos atos na igreja quando estava firme na obra. Como poucos, mergulhava, se dedicava à obra. E falando com ele ali, e ele veio falar para mim assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu estou ganhando hoje. Aí eu olhei e falei, mas não era o que você queria? Aí ele falou assim para mim, mas meu casamento está destruído, os meus filhos não me respeitam. Muitos dias eu lembro uma noite pensando o que eu estou fazendo da minha vida. Eu não vou na igreja mais porque eu não consigo ver Jesus nos irmãos mais.
Toda vez que eu vou para a igreja, eu fico olhando para o homem, pensando qual é o defeito do pastor, qual é o defeito do irmão que recebeu na recepção. Irmãos, é esse Jesus que nós estamos pregando? Isso conta para mim também. Nós estamos deixando as pessoas irem para o inferno, porque nós estamos mais preocupados em agradar aquela pessoa do que agradar o Senhor. As igrejas, virou a moda nova hoje. Eu já falei com a pessoa, ela vai saber do que eu estou falando. Tá? Chamar Deus de Yahweh. Já ouviram? Alguém já ouviu? O nome de Deus é Yahweh, tá? Se você não falar Yahweh, você vai para o inferno. Yahweh. Tá? Virou uma moda agora, se prepare, tá? Assembleia de Deus dos Yahweh. Igreja Batista do Yahweh. Vai ser assim agora. Misericórdia. Irmãos, essa semana eu ouvi a pessoa dizendo que expulsou o demônio em nome de Yahweh, porque em nome de Jesus ele não saiu. Riam? Deus é Só que aí que está a questão, irmãos. O pastor Rogério falou da oferta aqui, não falou? Vamos rir para não chorar. Os seguidores de Yahweh, dessa igreja de Yahweh, pagam no mínimo R$200 por mês para poder falar em nome de Yahweh. Irmãos, agora você imagina eu ter que ficar calado ouvindo isso. Agora virou moda dizer que o nome de Jesus não é Jesus, é Jesus, porque não existia a letra J. Meu irmão. Tem um bispo no YouTube, tem 20 milhões de seguidores. Muitos de nós já compartilhamos vídeos de oração dele. Ele é o maior defensor de Yahweh. Compartilhe sem ver. Compartilhe sem pesquisar. Os vídeos de oração de Yahweh tem 1 milhão de visualização toda manhã. 1 milhão, no mínimo. E os nossos vídeos, quantas visualizações tem? E quanto tempo a turma fica vendo a gente? 20 minutos? 5? 3? O pregador de Yahweh fica 2h40 e 1 milhão de pessoas assistindo ele ao vivo. E aí? Será que nós estamos falando de Cristo mesmo? Será que nós estamos enfrentando o mundo como devemos enfrentar? Eu falei, Senhor, o que eu vou falar hoje para eles? Ele falou, filho, eu quero que você escreva um livro sobre ouvir, ver e falar. E quando eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar de ouvir? Vai lá em Tiago. Tiago escreve com um povo arrogante, um povo duro, um povo que não estava nem aí para eles. E a primeira coisa que ele trata, vocês precisam pelo menos terminar de ler a carta para depois reclamar. Amados, se indigne. Faça igual eu. Eu estou indignado. O nome de Jesus hoje está jogado na lama. O Evangelho de Jesus hoje é um evangelho de facilidades. Eu
Porque é lindo você conhecer a palavra de Deus na essência dela. Eu estava lendo, se você for reparar, Mateus e Lucas falam quase das mesmas coisas, só que com visões diferentes. Em Mateus capítulo 4, ele fala de uma tentação terrena. Lucas fala de uma tentação espiritual. Esse final de semana uma pessoa me contou que leva o filho no psicólogo, e se fosse pagar o psicólogo era acho que 350 por consulta. E o psicólogo é bem duro com ele. Eu falei, nossa, interessante, né? Quando a gente era adulto com você na igreja, você ia embora. E de graça. E lá você paga para aguentar escutar uma hora. E até bonitinho, né? Ele falou que senta, cruza a perna, abre o caderninho. Quem já foi no psicólogo aqui, o psiquiatra? Ele abre um caderninho, abre uma pastinha com umas folhas lá. Você vai falando e ele vai anotando. Ele vai anotando. Aí nos 10 minutos finais ele dá o relatório de como está a sua vida. Vai ler a Bíblia e orar. Deus vai dar um relatório da sua vida. E o mais interessante, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai na terapia. E quem que ora por eles? Hein? Quem que gasta óleo? Quem que gasta unção com eles? Irmãos, nós não queremos esse local cheio. Nós não queremos pessoas transformadas, pessoas restauradas aqui. O Senhor me mostrou que a nossa diferença hoje, que aquela mulher que fala para Jesus que até os cães comem as migalhas, nós somos os cães das migalhas hoje. Nós não nos assentamos na mesa do Senhor. Você sabe por quê? O cão, ele vai comer o farelo, as migalhas, a hora que o Senhor sai. Já perceberam isso? Muitos lugares que a gente vai que tem cachorro, a gente acaba de comer o pão ali, a gente sai, os cachorrinhos correm debaixo da mesa para comer o restinho do pão que caiu no chão. Nós somos assim. Porque nós não conseguimos olhar o Senhor no olho. Porque se nós precisarmos olhar no olho do Senhor, nós sabemos que nós precisamos mudar. Nós precisamos ser tratados, ser transformados. E eu quero terminar com uma frase muito forte. Você e eu precisamos ser derretidos antes de sermos moldados. Eu vou repetir. Nós precisamos ser derretidos pelo Senhor. A nossa brutalidade, nosso bruto tem que ser derretido para depois o Senhor moldar a joia dele. Fica de pé no seu lugar. Respira fundo aí. Eu não sei vocês, mas a minha oração para o Senhor hoje, a partir de hoje, é que Ele me derreta.